Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Helenice e vou ministrar a vocês uma aula de matemática. O tema da nossa aula é dados estatísticos expostos por meio de gráfico. Ao final desta aula, vocês serão capazes de interpretar dados estatísticos em gráficos. Então, vamos retomar os conteúdos sobre dados estatísticos, já apresentados em aulas anteriores, e suas interpretações. Passos para análise. Analisar um gráfico estatístico pode ser uma tarefa muito interessante e reveladora. Seguem 5 passos a serem seguidos para uma boa análise. Então, quando a gente vê um gráfico, muitas vezes, só de olhar, a gente não consegue entender tudo o que aquele gráfico representa. Então, se você fizer a análise dele, você vai ver que é uma tarefa muito interessante e vai revelar dados que você muitas vezes nem imaginava, tá? Então, quais são os passos para você fazer análise, uma boa análise de um gráfico? O primeiro deles é identificar o tipo de gráfico. Então, você tem que verificar se o gráfico é um gráfico de linhas, se é um gráfico de barras, se é o gráfico de setores, chamado gráfico de pizza, porque cada gráfico é usado para representar diferentes tipos de dados. Então, pelo gráfico, você já tem uma ideia sobre os dados que estão sendo ali apresentados. Por exemplo, se forem dados de aumento de valores, diminuição de valores, utilizando tempo, normalmente é usado o gráfico de linhas, porque ele dá uma boa representação quanto ao aumento e à diminuição, tá? E outros tipos também, cada um adequado aos dados que estão sendo expostos. O segundo passo, ler os eixos e as legendas. O gráfico, ele tem um eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, correto? E lendo esses eixos, o que tem neles, você já tem informações cruciais sobre o que está sendo medido ou mesmo comparado. E a legenda, às vezes, por exemplo, o gráfico tem uma linha de uma cor, outra linha de outra cor, e a legenda vai falar para você o que a linha de cor X revela, o que a linha de cor Y revela. Então é importante você ler essas legendas também. Observar as tendências e os padrões. Então, ver se há tendências claras, como aumento ou diminuições ao longo do tempo, ou padrões específicos que se destacam. Por exemplo, todos determinado mês o dado é sempre o mesmo. Então, é um padrão ali que se destaca. Verificar se há comparação de dados. Então, verificar se o gráfico compara diferentes categorias ou períodos. Então, devemos observar se há essas diferenças e qual a similaridade ou a diferença entre elas. Então, se ele está comparando um ano com o ano anterior, a gente vai ver, num determinado mês, o que foi igual, o que foi diferente. E considerar o contexto, relacionar os dados do gráfico com o contexto da situação nele apresentada. E isso pode ajudar a entender melhor o significado dos dados apresentados. Então, o contexto aí é muito importante. Vamos iniciar apresentando a vocês uma reportagem sobre dados estatísticos do desemprego no Brasil. Desemprego aí, então, uma causa social. Econômica também, né? A taxa de desemprego do país no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%. Isso representa uma queda de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo trimestre de 2023, que foi 8,8%. Essa pesquisa foi feita pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, e divulgada no dia 17 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa reportagem é bem maior que isso, né? Deixei aqui os 3 pontinhos, mas essa parte aqui é a que mais nos interessa para fazer a análise. Esse é o gráfico que estava junto com a reportagem e está sendo mostrado aqui para vocês. Então, segundo aqueles passos, a gente precisa ver, vamos ver aqui os passos, né? Identificar o tipo de gráfico, ler os eixos e legendas, observar as tendências, comparações e contexto. Então, vamos ler. O tipo de gráfico aqui é um gráfico de linha. Os eixos dele. No eixo das abscissas estão os trimestres,
desde o primeiro trimestre de 2021 até o primeiro trimestre de 2024. No eixo das ordenadas tem a percentagem de desocupação, que é a mesma coisa de taxa de desemprego, né? Então, começou aqui no 5, foi tendo um aumento de 2,5, né? E foi até o 17,5. Então, os valores encontrados nesse trimestre da taxa de desocupação estão aqui entre 5 e 17,5, certo? Agora, vamos ver se há comparações. Sim, porque a gente pode fazer comparações, por exemplo, do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2021 ou de 2022, né? Então, tem como fazer comparação e o contexto que esse gráfico está inserido. Então, vamos fazer agora a nossa atividade. A atividade proposta para esta aula é fazermos juntos a análise do gráfico apresentado na reportagem para entendermos de fato a interpretação desses dados. Então, vamos seguir aqui os 5 passos e vamos ver em que conclusões a gente consegue chegar fazendo essa análise. Então, a análise do gráfico revela algumas informações importantes. A primeira, que a gente de pronto, né, olhando para o gráfico, chega à conclusão, é que houve queda na taxa de desemprego. Por quê? Vamos ver aqui o gráfico. Ele começou aqui no 15, e foi descendo, 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 sempre descendo, e tá aqui. Só aqui que ele caiu e depois subiu um pouquinho. Apesar que aqui, também ele se manteve, caiu, subiu um pouquinho, caiu, né? Mas de todo modo, de um modo geral, houve uma queda acentuada. Vamos ver a próxima conclusão. Comparação anual. A comparação com o mesmo trimestre do ano anterior é crucial para entender as tendências. Então, a redução na taxa de desemprego sugere que mais pessoas conseguiram emprego ou deixaram de procurar trabalho, o que pode ser um sinal de recuperação econômica. Olha aí, um dado muito importante. Principalmente para tomadas de decisões por parte do governo ou mesmo as empresas que querem investir no Brasil, né? É um sinal de que a economia está se recuperando. Vamos ver a próxima conclusão. No contexto econômico, então a análise do contexto, aí o que nos sugeriu? Apesar da queda anual, é importante considerar o contexto econômico mais amplo. Por que isso? Para você ter uma ideia, se essa tendência desse gráfico é uma coisa para longo prazo ou é uma coisa que aconteceu ali só naquele momento e pode voltar a crescer, né? Então, por exemplo, pode-se buscar os valores de 10 anos atrás. Verifica-se, por exemplo, a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2024 foi a menor para o período desde 2014. Então, em 2014 era 7,2%. E depois disso, só em 2024 que essa taxa chegou perto de 7,2%. Ela esteve sempre mais alta que isso. Isso mostra uma tendência positiva de longo prazo, apesar das flutuações sazonais. Apesar daqueles aumentinhos que a gente viu, né? A tendência de longo prazo é realmente de redução. Distribuição regional. A taxa de desemprego pode variar significativamente entre regiões do país. Então, isso que a gente viu no gráfico, essa tendência que a gente vê aqui no gráfico, é uma média, né, do país, de tudo o que aconteceu no país. E em algumas regiões pode ser que não aconteceu da mesma maneira. Por exemplo, numa grande metrópole como São Paulo, é um lugar que com certeza houve essa redução. Mas, por exemplo, algumas regiões experimentaram aumentos na taxa de desemprego em comparação com o trimestre anterior. Provavelmente algumas regiões menores ou mais afastadas, né? Então, esses pontos ajudam a contextualizar a queda da taxa de desemprego e a entender melhor as dinâmicas do mercado de trabalho no Brasil, certo? Então, como vocês viram com essa análise, no primeiro momento, quando nós vimos aquele gráfico, ele não nos dizia muita coisa, mas depois que você faz toda essa análise, você realmente fala com procedência, né, com clareza, tudo o que aquele gráfico está querendo mostrar. Então, a visualização de dados por meio de gráficos facilita a compreensão de padrões e tendências
que podem não ser tão evidentes em tabelas ou listas de números. Vamos dizer que esses dados estivessem numa tabela, você não teria essa clareza e essa facilidade de compreender tudo isso, certo? Então, isso é crucial para a tomada de decisões, pois permite identificar rapidamente áreas de interesse ou de preocupação. O que seria isso? Áreas de interesse onde empresas teriam interesse de investir, né? E áreas de preocupação, locais em que o governo perceba que há necessidade de uma preocupação, de um apoio maior para estar aí socorrendo o setor econômico e também a população em geral, ok? Assim, finalizamos mais uma aula. Espero que tenhamos todos atingido os objetivos propostos e consolidado a habilidade prevista para o segundo ano sobre a leitura e interpretação de dados em gráficos. Muito obrigada e até a próxima aula.